Olá, seja bem-vindo e obrigado pela sua consulta aqui junto ao tutorial. Eu vou falar a respeito aqui do efeito Quick Explode, já foi tema aí de um tutorial anterior, mas vamos reforçar o nosso entendimento e esse tutorial servirá aqui para sanar a dúvida de um internauta, que é o Guilherme, a respeito de como a gente pode criar uma condição de que os estilhaços provocados pelo efeito saiam de uma forma mais sólida na sua visualização. Vamos lá. Nós temos um objeto básico cúbico, a esse objeto nós não temos nenhuma animação produzida nele. Se dermos o Alt A ou Play aqui embaixo, veja que a taxa de animação aqui ela se movimenta, mas não acontece nada aqui junto ao objeto. Da mesma forma, com esse cubo selecionado, se nós viermos na barra de propriedades e clicarmos no ícone de modificadores, que é a chave inglesa, veja que eu não tenho nenhum modificador atribuído ao mesmo. E se clicar no ícone de partículas, também não tenho nenhum modificador aqui atribuído ao mesmo. Nós vimos no tutorial sobre o efeito Quick Explode que para a gente fazer uma explosão interessante é necessário que a gente atribua a esse objeto uma condição em que possibilite ele ter uma maior quantidade de vértices, arestas e faces para fazer o efeito bem mais detalhado. Então, se nós viermos com esse cubo selecionado aqui no modo Edit Mode, veja que eu tenho um objeto. Vou clicar a tecla Z, ele é formado por esse esqueleto, onde nós temos esses pontinhos aqui de quina, que são as vértices, essas linhas que são as arestas, e essas laterais que são a face. O cubo é um objeto bem básico, e se nós aplicarmos o efeito com esse objeto cúbico aqui, nessa formatação básica, o efeito será muito simples. Então é interessante que a gente se utilize nesse objeto, dessa condição que existe aqui na estante de ferramentas no modo de edição, na guia Tools, denominada Subdivide. Se a gente selecionar o objeto e clicar em Subdivide, veja que eu consigo traçar uma linha na vertical e outra na horizontal. E aqui eu subdivido a malha do objeto. Quanto mais subdivisão tiver a malha do objeto, melhor o efeito da explosão. Então eu vou dar aqui apenas 3 Subdivide. Vou clicar mais um, mais um. Vamos voltar à visão sólida, clicando em Z. E veja que agora esse objeto ele já é um objeto que tem um esqueleto bem mais detalhado. Se voltarmos ao Object Node, ao aplicarmos o efeito que se encontra aqui nessa guia inferior na janela 3D, denominado Object, que é objeto, nós vamos ver que tem aqui o efeito Quick Explode. E entre eles já tem 4 efeitos aqui pré-configurados e nós vamos aqui usar o Quick Explode, que é o assunto do tutorial. Selecionando, eu aplico o efeito a esse objeto. Veja que aqui na barra de propriedades da direita, clicando em modificadores, o efeito aplicou ao objeto selecionado 2 tipos de modificadores. O primeiro, denominado Particle System, que vai depender de partículas para fazer, e o segundo, o próprio modificador Explode, que fará com que aconteça essa explosão. Se clicarmos agora na guia de partículas, temos aqui partículas que foram pré-configuradas pelo programa no efeito para surgir a animação aqui junto ao objeto. E essas partículas elas são configuráveis de acordo com a nossa necessidade. Vocês vão ver aqui que quando eu der o Alt A ou vier aqui embaixo na guia Timeline e clicar no Player, o objeto se destroça. E essa quantidade de destroços que vocês estão vendo aqui, ela se deve ao fato de estarmos utilizando o maior número de subdivisões na sua malha. Se eu aproximar aqui, vocês vão ver que o objeto aparece como se fosse uma caixa oca explodindo e seus fragmentos, de forma fina, serão espalhados durante a explosão. É essa dúvida aqui que o Guilherme quer ver como é que a gente pode solucionar esse problema, tendo em vista que esses fragmentos saem como se fossem caixa-ocas sendo explodidas. Isso vai acontecer na esfera, no triângulo, qualquer objeto que a gente exploda. Então aqui pelo efeito é um pouco complexo. A gente pode utilizar aqui 2 recursos que se encontram. Vou clicar aqui nessa guia superior chamada File, que é o arquivo.
nós vamos usar essa caixa de preferência User Preference. Veja que nós abrimos aqui a caixa de preferência de usuários e clicando em addons, eu posso, por exemplo, escrever nessa lupinha aqui a palavra Factory. Veja que o programa disponibiliza dois tipos de complementos, que são scripts que podem ser ativados junto ao programa. Eles já vêm dentro do Blender, mas não vêm ativados. Um eu já ativei aqui, que é o Factory Tools, e o outro o Cell Factories. Com esses addons aqui, a gente pode simular explosões com estilhaços sólidos, mas no Quick Effects fica complicado. Então, para nós utilizarmos o efeito de fragmentos aparecendo de forma sólida, nós vamos fazer aqui um arranjo que pode quebrar o galho em parte. E esse arranjo é nós adicionarmos de forma manual um modificador, clicando aqui no ícone em forma de uma chave inglesa. E manualmente eu vou clicar em Add Modifier para fazer a adição de um terceiro modificador. E esse modificador será o Solidify. É o modificador que solidifica o objeto. Clicando nele, se eu aproximar um pouco agora os estilhaços, percebam que o próprio modificador já colocou uma formatação já não tão fina, mas já dá aqui uma espessura nas chapas que são os destroços do objeto explodido. E eu vou fechar aqui essas duas configurações do Particle System e do Explode. Eu vou vir aqui agora nas configurações do modificador que eu adicionei, que é o Solidify, e eu tenho essa opção aqui, Thickness. Aqui esse Thickness vai controlar a espessura justamente dessas chapas. Se eu aumentar esse valor aqui para 0.08 e der o Enter, veja que eu já crio fragmentos mais sólidos aqui no objeto. Então ele já não sai de forma tão fina como se fosse folhas. Se eu quiser aumentar aqui para o valor, por exemplo, 2, eu já crio fragmentos mais sólidos ainda. Vamos manter aqui 0.9. E aqui eu já tenho uma fragmentação bem interessante. Se eu digitar 0.09, eu posso aqui, com essa fragmentação desse tipo aqui, criar já a minha animação. Vamos voltar à etapa 0, vamos trazer o objeto aqui para cima, e aqui onde eu tenho o cursor, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar uma mesh do tipo Plane, que é o plano. Vamos aumentar esse plano clicando em S, que é a escala, e vamos aplicar a esse plano um efeito físico de colisão. Ele será um objeto que receberá os destroços do cubo. Eu vou posicionar dessa forma e vou, com o plano selecionado, clicar no ícone de efeitos físicos. E aqui eu tenho Collision. Bem, já dei a condição desse plano receber os objetos e os objetos ficarão sobre o mesmo. Veja que nas configurações aqui do Collision nós temos algumas configurações possíveis. Eu vou utilizar-me aqui do Particle Dumping, que é o efeito de amortecimento desses fragmentos aqui junto ao chão, e vou utilizar-me também do Particle Friction, que é a fricção desses fragmentos aqui no chão. Aqui em Dumping eu vou usar o valor 0.8, em Friction eu vou usar o valor 0.4. Se eu der a animação, vocês vão ver o objeto explodindo e as partículas indo de encontro aqui ao solo. Porém, chega um determinado momento que essas partículas somem, e é necessário que, por exemplo, eu volte para o frame 0, selecione o objeto e volte para as condições de partículas. Veja que aqui eu tenho na guia Emission, que é a guia de emissão, a forma como será procedido o efeito das partículas. Veja que ela está dizendo que o efeito começará no frame 1 e terminará no frame 1, ou seja, a explosão ocorre no primeiro frame. Então, se eu der a animação inicial, voltando para o frame 0, veja que logo no início ela acontece. Se eu quiser fazer com que essas partículas comecem a partir, por exemplo, do frame 80, eu venho aqui nessa guia Emission, em Start End, eu clico em End 80 e depois clico em Start 80 e dou Enter. Veja que eu tenho 80, 80. Então isso está dizendo aqui que eu vou fazer o efeito a partir do frame de número 80. Veja que vai surgir uma tarja vermelhinha aqui do efeito na linha de animação, dizendo que o efeito começará a partir desse procedimento. Então veja, quando eu der a animação, ele vai do 0 ao 80. Quando chegar no frame 80, ele explode. E o tempo de visualização dessa partícula, vocês vão ver que eu tenho nessa guia aqui, chamada Lifetime. Ele está dizendo que eu vou utilizar 50 frames
para visualizar essas partículas. Então, se eu tiver 50 frames, eu vou ter a visualização das partículas iniciando do frame 80 até o frame 130. Quando chegar no 130, veja ó, que as partículas somem. Então, para eu aumentar esse tempo útil, eu vou usar aqui o valor 170. Ou seja, ele vai do frame 80 até o frame 250, porque 80 mais 170 é 250, que é justamente o final da animação aqui. Então, se eu voltar a animação, nós vamos ter com Alt A, ó, o objeto aguardando, chega no frame 80, ele explode e vai ficar sendo visível até o último frame. Vocês vão ver a tarjinha aparecendo aqui. Depois ele volta novamente ao processo inicial da animação. Então é através dessa caixa aqui de partículas, na guia emissão, que a gente controla o início e o fim das partículas. Se a gente quiser que esse objeto se desintegre de forma mais lenta, por exemplo, aqui em Start End eu posso aumentar o valor final. Em vez de 80 eu posso usar 120. O que eu estou dizendo aqui é que ele vai demorar do frame 80 até o 120 para se desintegrar. Então se eu der a animação, ele começa no 80, vai se desintegrando até chegar ao frame 120, já se desintegra totalmente e vai ficar sendo visível até o frame 250. Então é a partir desse controle aqui que a gente faz esse procedimento. Existem outros tipos possíveis de modificações que a gente pode fazer aqui a exclusão. Veja que quando a gente explode o objeto, esse objeto, ao dar a animação, ele cai seguindo a questão da gravidade. Eu vou só voltar aqui ao frame 1 para ficar mais fácil o entendimento. Vou usar aqui Start 1 e Fim 1. Aí ele já faz logo no início, tá certo? Então, do 1 ao 1 ele faz essa explosão rápida. Mas quando ele faz a explosão, ele cai. Por quê? Porque isto é uma condição gravitacional já aplicada ao efeito. Se nós viermos aqui na guia de efeitos de partículas, nós vamos enxergar um campo aqui chamado Field Weights, que significa campos de força. Selecionando essa guia, nós vamos ter algumas opções aqui de efeitos gravitacionais, a exemplo de Gravity, que é a gravidade, Force, Vortex, alguns efeitos que vão provocar aqui a forma como acontecerá a explosão. Como eu estou utilizando a gravidade 1, os estilhaços cairão em decorrência da gravidade. Se por acaso eu botar esse valor aqui como 0 e der a animação, olha o que acontece. Os fragmentos se espalham, mas não caem, porque aqui a gravidade que eu posicionei é 0. Então, com isso, a gente pode mudar essa condição da gravidade. Outra forma também, por exemplo, eu vou deixar aqui em gravidade 0 e vou utilizar-me dessa opção chamada Force Field Settings, que são as configurações de campos de força. E nós vamos escolher, por exemplo, aqui, clicando em Self Effect, vamos escolher um tipo. Esse primeiro aqui eu posso usar até 2 tipos, se quiser. E eu tenho alguns efeitos que eu posso atribuir aí na explosão. Exemplo desse Force. Veja que eu selecionei ele. Se eu der animação, veja que há uma velocidade maior no efeito da explosão. Se eu aumentar mais ainda, vou botar aqui um valor 23.4, olha como a explosão ela acontece de forma mais rápida. Eu vou afastar um pouquinho mais a janela de trabalho e vamos dar novamente a animação. Vamos voltar do 1. Olha como ele acontece de forma com mais força. Então eu posso utilizar essas opções aqui de Force Field Settings para poder fazer efeitos diferentes. Digamos que eu queira mudar aqui, vamos voltar ao valor 1, como é o mais interessante para nós iniciarmos a nossa visão. Vamos usar o efeito, por exemplo, aqui magnético. Vamos zerar a animação e vamos dar o Alt A novamente. Olha como acontece a animação. Acontece de forma diferente. Se eu quiser dar um valor de força menor, por exemplo, eu faço o efeito aqui de forma normal. E aqui eu posso usar o Self Effect, ó. E a depender de como você vai utilizar aqui, cada efeito vai ter uma forma diferente de explodir. Se eu mudar aqui para o tipo Void, se eu der agora, ele vai acontecer dessa forma que vocês estão vendo aí. Então, é com essa manipulação aqui, esse aqui é o do vento. Cada campo de força aqui configurável, a gente pode, com esse Self Effect aqui, criar um efeito diferente desse procedimento de explosão. Bem, como já percebemos aqui, todas essas condições do efeito do Quick Exploit pode ser utilizada através dessa guia Particles, onde a gente pode alterar os parâmetros aqui do Emission e os parâmetros
dessa configuração Field Weights, Force Field Settings, para fazermos alguns efeitos diferentes, como esse que vocês vão ver aí no final do tutorial. Utilize esse artifício e, caso vocês queiram aplicar o efeito de forma sólida, vocês venham aqui nos modificadores e apliquem um modificador Solidify. Agora, só um detalhe, esse modificador vocês não podem aplicar ele, porque se vocês derem um Apply aqui, veja que os objetos voltam a se tornar objetos com aspectos finos. Quando a gente volta à condição do Apply, ao darmos a animação, veja que eles são objetos sólidos. Então devemos deixar a condição dele sem aplicar, ok? Boa sorte e até o próximo tutorial. Até mais.